E então eu gostaria, dito isso, de apresentar, embora não precise de uma apresentação, o professor Felipe Martins, assessor internacional do Presidente da República para Assuntos Internacionais. É um professor de Política e Segurança e de Política Internacional, ex-diretor assistente da revista digital Senso em Comum, especialista em análise de riscos e forecasting pelo Institute of World Politics, especialista em geopolítica e governança global pelo ESAD Business and Law School, graduado em Relações Internacionais pela UNB. Nós já tivemos a honra de contar, como eu mencionei anteriormente, com uma excelente palestra do professor Felipe Martins no dia 9 de maio, no Instituto Rio Branco, e ele nos dá a honra novamente de prestigiar esse nosso evento. Eu tenho certeza que a palestra dele, que tem um título muito instigante, vai ser muito boa também para situar esse conceito para todos. Então, eu passaria a palavra com muito prazer e agradecimento ao professor Felipe Martins. Bom dia. Bom, agora sim. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os colegas da mesa. É uma honra para mim estar ao lado do ministro, da embaixadora Márcia Donner, da deputada Cristo Nieto, da juíza Ludmila Liz Grillo, do Chris Busquet, do Alexandre Costa, e de todos que compõem essa mesa. Também é uma grande alegria para mim participar de um evento como esse. Eu vinha chegando ali, uma fila longa, esperando para entrar no evento, como o ministro disse, uma demonstração de muito interesse. Uma segunda-feira de manhã, um assunto específico, e as pessoas ali alinhadas, prontas a virem assistir essa discussão que vai aí ao longo do dia. Sem mais delongas, eu quero fazer uma breve apresentação sobre o conceito de globalismo. Como o embaixador Roberto disse, eu já tratei do assunto praticamente um mês atrás, no Instituto Rio Branco. Nós falamos ali um pouco sobre a governança global e a autodeterminação dos povos. E a tese que eu defendi, basicamente, como o Roberto disse, está disponível no YouTube, era que, se, ao longo do século XX, o grande vetor que explicava as movimentações políticas era o confronto entre as democracias liberais ocidentais e sistemas de pensamento e de política totalitários, no século XXI, isso havia mudado, e o grande confronto era entre o nacionalismo, também caracterizado ali pelas democracias liberais representativas, de um lado, e do outro, isso que nós chamamos de globalismo. E, evidentemente, quando nós falamos sobre globalismo, isso suscita uma série de questões. Mesmo a divulgação desse evento repercutiu na mídia, exemplificando ali algumas dessas questões. Haviam reportagens trazendo diferentes conceituações, pessoas que sequer reconheciam o globalismo como um fenômeno. Eu acredito que, para a gente que está debatendo isso e que, de algum modo, trata do fenômeno do globalismo na linha de política externa do país hoje, é preciso assimilar essas dúvidas, essas questões, é preciso reconhecer que não há um conceito pacífico, digamos assim, e que tampouco há um consenso sobre a existência ou não do fenômeno. O Roberto disse no início que a discussão, sempre que é proposta, suscita até mesmo o questionamento se isso não se trataria, talvez, de um elemento retórico apenas, um elemento útil para governos com caráter mais nacionalistas, que querem reforçar esse caráter do governo, se não caracterizariam também, quem sabe, algum tipo de teoria da conspiração. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui. De um lado, analisar se isso é uma teoria da conspiração, e, de outro, defender o motivo pelo qual eu acredito que esse é um fenômeno político observável. E, para fazer isso, eu vou começar aqui, então, definindo o que é a teoria da conspiração e o que é um fenômeno político observável dentro aí da tradição da ciência política, dentro da tradição dos estudos de filosofia política, de modo mais abrangente.
Uma teoria da conspiração, de modo bastante simples e abrangente, nada mais é do que a ideia, uma especulação sobre uma coordenação secreta com um determinado fim. Há uma série de teorias da conspiração sobre os mais variados assuntos, algumas muito divertidas, outras nem tanto. Mas o fato é que teorias da conspiração, elas são parte do nosso dia a dia, elas são parte da vida política, tanto no Brasil quanto no exterior, globalmente. Nós convivemos ali com uma série de teorias, algumas que têm ali alguma verossimilhança e algumas que são realmente esdrúxulas. Mas, de modo bastante simples, como eu disse, uma teoria da conspiração é uma especulação sobre uma coordenação política, econômica, militar, de que natureza for, para avançar uma determinada finalidade. Logo, vocês verão que não é disso que se trata aqui. De outro lado, um fenômeno político observável. Nós temos diferentes formas de tratar de um fenômeno político. Nós temos diferentes modos de abordar um fenômeno político, até porque os fenômenos políticos se manifestam de diferentes maneiras. Isso vai variar de acordo com a metodologia que se adota, a escola teórica que se adota, mas, basicamente, nós temos formas de identificar se uma certa corrente política, se uma certa linha de pensamento ou se um certo conjunto de ações tem ou não relevância para o rumo do viver político, do viver histórico. Então, é um pouco entre esses dois eixos que eu quero transitar, mostrando, evidentemente, a minha tese de que nós estamos tratando aqui de um fenômeno político. Eu quero dizer, evidentemente, que sequer seria necessário, depois da introdução que o ministro fez, e, ao final do dia, eu tenho certeza de que a minha apresentação se revelará a mais inútil de todas elas. Nós teremos aqui algumas aplicações práticas do fenômeno em áreas como a educação, como o processo legislativo, judiciário. Isso tudo vai bastar por si só, mas eu gosto dessa discussão conceitual e eu acho importante a gente analisar ela. Então, para a gente analisar onde se encaixa o globalismo, eu vou começar com uma definição do próprio globalismo. O globalismo, essa é uma definição que eu cunhei, mas que não foge muito do que vários autores, pensadores e agentes políticos têm usado. Para mim, é basicamente o seguinte: o globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo do poder decisório das nações para um corpo difuso de burocratas, cosmopolitas e apátridas, que responde não às comunidades nacionais de eleitores, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses burocratas, o que, no limite, significa a substituição das democracias liberais representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente, no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados. Então, essa me parece ser uma definição, ao mesmo tempo, básica e abrangente o suficiente, porque, como eu disse aqui, se trata de uma tentativa de instrumentalização a serviço de diversas finalidades. Não há apenas um projeto globalista dentro dessa concepção. Não há uma única finalidade, não há uma única direção. O que há é um método de domínio político, digamos assim, um método de exercício do poder. E esse método, como nós podemos ver em qualquer livro de história de qualidade mediana, ele é tão antigo quanto a humanidade. Se nós olharmos para as primeiras civilizações humanas, elas já tinham ali essa finalidade, elas já tinham, de algum modo, ali um intento, uma intenção dominante de expandir aquela particularidade de uma determinada civilização por todo do que se conhecia da humanidade. Foi assim com os grandes impérios da antiguidade. Foi assim, se a gente pensar nos grandes mitos da antiguidade também, se nós pensarmos aqui mais próximo da nossa cultura, o que se fala sobre a Torre de Babel, aquela ideia de um domínio global, ou em exemplos mais objetivos, se a gente pensar no que foi o Império Romano, que tinha ali muito claramente essa aspiração de expandir o domínio
da lei romana, do sistema político romano, para todo mundo conhecido. Isso não é uma grande novidade, isso está, de algum modo, nas origens da nossa civilização. E eu diria até que a queda do Império Romano deixou no imaginário ocidental um vácuo que tem um vácuo de um império que tem sido ali ao longo da história que os homens têm buscado preencher esse vácuo com diferentes projetos de poder. O ministro falou sobre projetos mais recentes, o comunismo, falou sobre o nazifascismo, e se nós olharmos, tanto o comunismo quanto o nazifascismo, eles tinham ali ambições totalizantes. O comunismo de Marx falava ali sobre um mundo sem nações, unido apenas pela ausência de classes, pelo interesse do proletariado, e havia ali, então, portanto, uma ideia de um globalismo. O nazifascismo, do mesmo modo, sobretudo o nazismo tinha ali isso mais claro, havia um projeto claro de domínio global pelo Terceiro Reich, em que haveria uma hierarquia das diferentes raças na concepção nazista, das diferentes etnias, etc., de acordo com o projeto de poder. Nós temos, ao longo da história, como eu disse, diferentes manifestações disso, mas o comunismo e o nazifascismo já trazem a gente para um pouco mais próximo do fenômeno que nós temos hoje. E qual é esse fenômeno? Tanto o comunismo quanto o nazifascismo são ideologias, são também, portanto, aqui na terminologia que eu usei, tentativas de instrumentalização político-ideológica com um determinado fim. O comunismo, sendo uma ideologia, tem aí uma bibliografia vastíssima de discussões. Ninguém contesta que o comunismo seja um fenômeno político, e que foi um fenômeno político que impactou, como eu disse, pelo menos a segunda metade do século XX de modo muito decisivo, e que impactou a história de diversas sociedades de modo muito marcante, mas era uma ideologia. O comunismo, tal como definido por Marx, nunca foi implementado na prática. E aí surgem os diversos questionamentos feitos, inclusive, pelos próprios comunistas, de que, olha, na verdade, esses sistemas que existiram não foram, de fato, comunistas. Eles não tinham ali a socialização total dos bens de produção, não tinha, ainda havia propriedade privada, ainda havia uma série de elementos que não poderiam estar presentes dentro da idealização dessa ideologia que é o comunismo. O mesmo você pode ouvir se você entrar ali naquelas franjas da alt-right americana, discussões de neonazistas, eles se referindo ao nazismo. E por que isso ocorre dessa forma? Isso ocorre dessa forma porque nós estamos falando de ideologias. Ideologias sempre enfrentam, digamos assim, uma dificuldade na sua transposição à realidade, na sua implementação, de fato, na realidade política. Então, o que nós temos do comunismo observável, evidentemente, é aquilo que foi possível ser feito em torno de um suposto ideal, em torno de um ideal de uma sociedade sem classes, que levou, na verdade, ali a uma hierarquização ainda mais rígida da sociedade do que já existia anteriormente, mesmo em sociedades altamente hierarquizadas, como a Rússia czarista. E o mesmo vale para o globalismo. Então, se nós temos uma ideologia, e as ideologias elas não são passíveis de serem observadas tal como são definidas na sua transposição plena na realidade, isso significa que nós precisamos observá-las na defesa que se faz dessas ideias, daqueles que propõem essa proposta e daqueles que tentam avançá-la, ainda que na prática ela se manifeste de outro modo. E aqui, por exemplo, quando se fala sobre globalismo, uma das contestações mais comuns que se ouve é de que não há um governo mundial. E, evidentemente, ninguém aqui discorda disso. Ninguém discorda também que
pelo menos eu não discordo, que um governo mundial sequer seja possível. Eu acredito que há muitas variáveis envolvidas na sociedade, há muitas variáveis envolvidas na ação humana que são impossíveis de serem controladas nessa imagem um pouco amalucada que se faz de um governo mundial. Mas o que há é o que eu apresentei aqui, uma tentativa de instrumentalizar certas ideias que tem como efeito prático a mudança do eixo decisório dos parlamentos nacionais, das democracias representativas, para instâncias supranacionais, transnacionais, mais ou menos democráticas, mais ou menos transparentes, mais ou menos acessíveis ao cidadão comum. No mais das vezes, muito pouco acessíveis, como eu coloquei aqui, o que acaba culminando ali numa espécie de tecnocracia, uma espécie de domínio daqueles que possuem algum saber técnico, e daqueles que, em nome de um saber técnico, vão impor à maioria determinadas diretrizes, determinadas vontades. Isso é muito passível de ser observado. Eu estou fazendo aqui essa análise, digamos, em tempo real, mas se nós podemos olhar na própria literatura mainstream de relações internacionais, esses assuntos sempre foram discutidos. Há uma tentativa de se dizer que esse não é um assunto da academia, mas eu citaria, por exemplo, o Alexander Wendt, que é talvez aí um dos maiores teóricos das relações internacionais hoje. E ele tem um artigo muito célebre em que ele basicamente defende a tese de que um Estado global é inevitável. E o artigo chama exatamente isso, porque o Estado global é inevitável. Ele vai discorrer ali sobre uma série de ideias, não só dos teóricos das relações internacionais, como de filósofos ao longo da história, mostrando que sempre houve um impulso, de algum modo, rumo a um mecanismo de governança global que permitisse, de fato, fazer a transferência desse eixo das instâncias nacionais, que, segundo Wendt, são problemáticas, lembrando aquela ideia ali de que o sistema anárquico é aquilo que os Estados fazem deles, e, portanto, dentro da proposta construtivista dele, isso seria passível de mudança a partir de uma mudança de percepção, de uma mudança cultural. E ele resgata alguns pensadores que tinham uma ideia muito parecida e que não são autores tão desconhecidos da gente. Se a gente pensar, por exemplo, num Hans Morgenthau, em um dos capítulos do seu Política entre as Nações, ele trata exatamente da viabilidade ou não de um governo global. Ele primeiro diz que acreditava, ali, seguindo logicamente as premissas do realismo, que só haveria uma paz de fato se houvesse um governo global. Em seguida, é verdade, ele diz que esse governo global não era possível e tampouco alcançável a curto ou médio prazo. Mas, se nós pegarmos outros artigos, e, sobretudo, publicações dele em jornais, em revistas, nós veremos que ele defendia com muita clareza a ideia de que era possível fazer uma transição gradual rumo a um mecanismo de governança global que, na prática, assimilasse ali os Estados ainda como elementos, como componentes desse grande sistema de governança, mas que diluísse tanto quanto possível os interesses nacionais e evitasse os conflitos. Uma visão que se aproximava, inclusive, muito com a dos liberais utópicos que o Hans Morgenthau rechaçava e criticava com bastante veemência. Em um desses artigos, ele defende a ideia de que, para que se chegue nesse mecanismo, era primeiro necessário construir uma consciência de uma comunidade global. E o modo como ele dizia que se deveria fazer isso era nada mais, nada menos do que um modo também gradual, em que você primeiro juntava ali uma comunidade de países regionais no âmbito local, e depois você ia expandindo isso, até que, com, digamos assim, uma planificação e uma total comunhão e compartilhamento dos ideais cosmopolitas e de ideais comuns, você pudesse, então, fazer essa transição concreta para um modelo de governança de fato global. E aqui, quando eu falo modelo de governança global,
Eu não me refiro, evidentemente, a um Estado global como o Alexander Wendt fez. Como eu disse, há muitas variáveis, a sociedade é extremamente complexa, e não me parece que esse modelo de governança tenha avançado como o Alexander Wendt acreditava que avançaria inevitavelmente. O que se percebeu é que era possível, pouco a pouco, diluir as soberanias nacionais, mantendo ali a aparência, digamos assim, mas transferindo cada vez mais decisões importantes para outras instâncias. Nós vemos um pouco da explicação desse processo, primeiro, de modo mais cru, quando nós olhamos, por exemplo, para os escritos do David Mitrani. Primeiro, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, através aqui do funcionalismo, nós vamos transitar de um princípio territorialista para definir a soberania e quem deve exercer a governança, para um princípio funcionalista. Ou seja, nós temos aqui problemas cada vez maiores, que transbordam as nossas fronteiras, que precisam ser abordados, portanto, desde uma perspectiva global, e para isso não basta os mecanismos que foram utilizados ao longo da história, isto é, a diplomacia tradicional, os acordos que foram feitos ao longo da história, acordos bilaterais, multilaterais, mas que mantinham ainda nas mãos dos parlamentos eleitos, de representantes eleitos, a decisão sobre o destino das nações e como abordar esses problemas. Então, o Mitrani, primeiro, ele fala sobre isso, ele fala sobre essa transição, depois ele vê, tanto que o primeiro livro dele, inclusive, traz a ideia, também no título, de um Estado global. Depois ele afasta um pouco essa ideia, fala, olha, tudo bem, talvez não seja um Estado global, mas a gente pode, de fato, transicionar as instâncias decisórias para uma instância supranacional. Isso aparece mesmo no neofuncionalismo, onde tenta-se resgatar ali o princípio territorialista, buscando algo mais próximo daquilo que existe hoje, algo mais próximo da realidade, mas o fato é que essa discussão passa toda a discussão das escolas de relações internacionais. Elas são afastadas daquele esquema que a gente costuma aprender nas universidades, nos cursinhos, porque ali a gente aprende basicamente o que distingue o realismo do liberalismo, o que distingue o realismo e o liberalismo do construtivismo, o que distingue ambos da escola inglesa, etc. Mas o fato é que há uma série de reflexões feitas por esses autores, e, sobretudo, reflexões filosóficas, que não chegam até a gente. No máximo, ali nós temos algum contato com interpretações bastante diluídas da paz perpétua do Kant, de outros autores liberais que tinham ali, de algum modo, uma percepção também de uma sociedade, de uma comunidade global que comungasse ali de certos valores, mas nós não nos aprofundamos nesses autores. Por isso mesmo, no final aqui, eu quero deixar uma bibliografia de sugestão para que aqueles que queiram se adentrar nesse debate possam ali, previamente, esse é um preceito básico de qualquer discussão, se familiarizar com o assunto e depois, sim, a gente poder se aprofundar na discussão. Então, olhando para tudo isso, olhando que mesmo teóricos mainstream, como eu disse, e o exemplo do Alexander Wendt talvez seja um dos maiores, defendem essa ideia, nós temos aqui muito bem estabelecida o fato de que essa é uma ideia real, ela existe e ela tem algum impacto. Um segundo dado que eu gostaria de trazer são as biografias de certas figuras que estiveram presentes, por exemplo, na criação de certas agências da ONU, como a Unesco, como a Organização Mundial da Saúde e outras organizações. Por exemplo, quando a gente fala sobre a Organização Mundial da Saúde, tem uma frase do George Brock Chisholm, que foi diretor dessa agência, que basicamente ele diz o seguinte: para alcançar qualquer forma de governo global, é necessário remover da mente das pessoas, da mente dos homens, o seu individualismo, a sua lealdade à família, o seu patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Ou seja, o que ele estava dizendo esses são os elementos que, de algum modo, permitem as nacionalidades se distinguirem entre si, as comunidades humanas
terem identidades próprias e não se juntarem tão proximamente como ele desejaria aqui. Então, para avançar nesse intuito, era necessário corroer ali esse individualismo, corroer a lealdade para a família, da qual nascia o tribalismo, e do tribalismo, segundo ele, que nascia as nacionalidades, o patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Afinal de contas, para que você forme uma comunidade global, você precisa ali ter uma moral compartilhada por todos esses grupos, por todas essas comunidades. E quando você tenta juntar ali diferentes religiões, talvez a coisa não funcione tão facilmente. E aqui, conforme eu falo sobre esse objetivo, talvez até transpareça aqui algumas das finalidades, pelo menos autoproclamadas, que alguns globalistas dão para esse projeto. E não são finalidades terríveis, assustadoras ou qualquer coisa assim. Basicamente, eles falam sobre paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Qualquer pessoa aqui, tenho certeza, desejam essas coisas para o nosso país, para o mundo. Qualquer pessoa que está aqui presente, eu tenho certeza que não vê nada de errado em buscar a paz e a prosperidade. Qual é o grande problema disso? Se nós olharmos para o comunismo, mencionado pelo ministro, se nós olharmos para o nazifascismo, de algum modo, para públicos selecionados, eles também prometiam paz e prosperidade. Hitler prometia paz e prosperidade para os arianos, para as raças superiores e coisas imbecis como essas. Marx e os marxistas prometiam também paz e prosperidade, uma vez que se chegasse à sociedade sem classe, uma vez que se chegasse ao comunismo, de fato. E aí nós teríamos uma paz e uma prosperidade sem igual. E os poucos escritos que nós temos de Marx sobre como seria essa sociedade, eles beiram ali a fantasia utópica, quase chegando ali do que Marx mesmo chamava de socialismo utópico, só que sem as baleias colaborando com o homem, aquela coisa mais um pouco bizarra. Mas e qual foi o saldo dessas ideologias? Qual foi o saldo do comunismo prometendo a paz e prosperidade? Foi um saldo de morticínio, de supressão da liberdade, de fome, de miséria. O mesmo aconteceu com o nazismo e o mesmo aconteceu com outras ideologias ao longo do século XX. E, na esteira dessas ideologias, na esteira da destruição dessas ideologias, começou a ganhar força essa ideia. Olha, talvez o grande problema da humanidade seja, de fato, a existência das nações. Essa é a explicação tradicional que nós recebemos. O nacionalismo foi o grande causador da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas como se, na origem dessas guerras, estavam, na verdade, impérios que buscavam expandir o seu território, expandir o seu domínio, e, por que não dizer, no limite, buscar um alcance global para o seu domínio. Buscar, portanto, um globalismo. Por que nós colocamos na conta do nacionalismo isso? Porque isso também é parte de uma certa dessa ideologia dominante, que as pessoas chegam ao ponto de dizerem que não existe, mas que está por todos os lados, que é a crítica constante da ideia do nacionalismo. Na minha última palestra, eu trouxe um contraste de imagens. Normalmente, quando se fala de nacionalismo nas escolas, na grande mídia, na academia, etc., trazem uma imagem ali de Hitler, na melhor das hipóteses, de Mussolini, ou seja, trazem ali figuras que são execráveis e que imediatamente qualquer pessoa tem uma reação de repulsa. Mas, em contraste, eu trouxe ali outras figuras nacionalistas. Eu trouxe a figura, por exemplo, de Mahatma Gandhi, um grande nacionalista que lutou pela independência indiana e pela autodeterminação do povo indiano. Eu trouxe a figura do Ben-Gurion, que fez o mesmo ali pelo povo judeu, também tentando garantir ao povo judeu uma nação onde o povo judeu fosse soberano para decidir o seu destino. E trouxe uma série de outras figuras que mostram bem como a seleção dessas imagens, a seleção dessas correlações que se fazem entre uma ideia e certas figuras podem determinar a forma que nós vemos elas. Então, nessa concepção, dentro dessa definição que eu dei de globalismo, dentro dessas duas dualidades possíveis que nós temos,
o comunismo, o nazifascismo e todas essas outras ideologias que são falsamente associadas ao nacionalismo, porque são imperialistas. O imperialismo ele suprime as nacionalidades, ele suprime as nações. Eles são, na verdade, o contrário, o oposto do nacionalismo, sobretudo desse nacionalismo mais recente, que agora reage a essa transição de modelo de governança e que deseja manter nas mãos da população, e daí também o nacionalismo tem um irmão gêmeo mais recente, que é o populismo, manter na mão das populações o seu poder de decisão, de decidir qual será o seu destino, de escolher quem serão seus representantes, de ter o poder de accountability sobre esses representantes, ou seja, o poder de vigiá-los constantemente, de controlá-los ali por meio dos mecanismos democráticos, por meio da eleição e de outros instrumentos que as democracias possuem, e rejeitando essa ideia de transferir para uma classe de burocratas anônimos com supostos poderes ou com supostos conhecimentos tecnocráticos avançados e complexos demais para o homem comum, rejeitando essa ideia de transferir para essas pessoas o poder decisório. Então, basicamente, aqui, nós temos a ideia de que há, no ambiente em torno, uma difamação do nacionalismo. Eu já fiz essa experiência. Nós perguntamos a alunos de relações internacionais, nós perguntamos a alunos de política internacional como eles defenderiam o Estado nacional. A maioria deles não sabe, porque tudo o que eles ouvem é que, gradativamente, o Estado nacional está se tornando obsoleto e que nós temos outros mecanismos mais sofisticados, mais avançados, para definir os rumos globais, que são melhores para a paz, são melhores para a prosperidade, são melhores para o meio ambiente, para uma série de outras questões. E, apesar disso, as mesmas pessoas que dizem essas coisas, dizem que a soberania nacional está sendo mitigada, está sendo corroída, negam que haja qualquer tipo de mudança relevante. Mas, quando nós olhamos para a realidade, o que nós vemos? Brexit 2016. Um referendo e uma campanha, sobretudo a campanha pela saída da União Europeia, que foi muito influenciada por essa ideia. Uma ideia de que, olha, nós não podemos continuar deixando que o Reino Unido permaneça submetido a uma arquitetura de governança global que, de algum modo, afeta o nosso poder decisório, afeta o poder do povo britânico de decidir os seus destinos. No caso do Reino Unido, nós temos alguns estudos interessantes. Tem um escritor chamado John Huizinga, que ele mostra que 90% das leis, daquilo que se tornava lei no Reino Unido, era decidido na Comissão Europeia ou em outras instâncias supranacionais. E isso, evidentemente, era levado em consideração por figuras como o Nigel Farage e outras figuras do UKIP, e mesmo pelo Boris Johnson e outras figuras ali do Partido Conservador, no momento de dizer, olha, nós não queremos mais isso. Nós queremos retomar aquela ideia da Margaret Thatcher, lá atrás, que era contra o ingresso do Reino Unido na União Europeia, era contra a criação do euro. Nós queremos resgatar isso. Nós queremos resgatar a ideia do Churchill também, de rejeitar essas coisas e termos aqui, na nossa nação, no nosso parlamento, o mais antigo de todos, o poder de decidir. E é bastante sintomático que isso tenha começado no Reino Unido. Então, nós temos ali, pelo menos, uma manifestação real de como essa ideologia influenciou, de um modo ou de outro, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a eleição americana, o Trump falava muito claramente sobre globalismo, e quando fez o seu primeiro discurso apresentando a sua política externa, ele usou uma frase na qual ele disse que sintetizava a política externa dele, que era: nós não mais vamos render a nossa nação e o nosso povo para as falsas canções do globalismo, dizendo, basicamente, olha, o globalismo, legal, ele tem canções encantadoras que prometem prosperidade, prometem paz, prometem uma série de benefícios, mas eu não concordo com isso, os meus eleitores não concordam com isso, nós queremos colocar a América em primeiro, isso significa que os americanos vão decidir qual será o seu destino, para onde vai o seu dinheiro, como as coisas devem ocorrer no nosso país e como o nosso país deve se portar. Isso se refletiu nas eleições europeias, se refletiu em eleições particulares de nações europeias, como a Itália, como a França, onde houve ali uma disputa muito clara entre duas visões
mas também no movimento dos eurocéticos, que hoje também determina ali, talvez, dos movimentos mais importantes dentro da União Europeia, que todos os anos, toda eleição para o Parlamento Europeu e demais momentos decisivos da União Europeia, se observa para onde vão os eleitores. Será que eles darão mais força para os eurocéticos? Será que eles darão mais força para essas figuras nacionalistas que, de algum modo, questionam o poder, segundo eles, excessivo da União Europeia de decidir os rumos dessas nações? Ou será que eles vão se afastar? Gradativamente, o que nós temos visto é que a população tem se aproximado desses políticos, dos políticos que verbalizam essas preocupações. O mesmo tem ocorrido na Índia, com o Modi, sobretudo, nessa última eleição, ele falou muito sobre isso, sobre resgatar a soberania indiana, de ter ali a autodeterminação indiana sendo algo concreto e tangível, e isso há uma grande tradição na Índia que ele está resgatando, inclusive a tradição que a Índia sempre teve perante as Nações Unidas, perante outros órgãos multilaterais. Isso ocorre na Rússia, isso ocorre no Japão, ou seja, as grandes potências do mundo hoje, de algum modo, são influenciadas pela adesão ou rejeição dessas ideias. E me parece pouco inteligente, portanto, dizer que uma ideia que influencia os Estados Unidos, que influencia a Rússia, que influencia grandes nações europeias, pelo menos parcelas dessas nações, que influenciam a Índia, que influenciam agora o Brasil, dizer que essa ideia é apenas uma teoria da conspiração me parece um pouco problemático. É evidente que nós não temos aqui a transição plena dessa ideia para a realidade, como acontece com qualquer outra ideologia, foi o que eu mostrei ali, analisando o comunismo, sobretudo, mas também o nazifascismo. E isso mostra, portanto, que há algo muito tangível e que nós podemos, sim, definir o grande embate do século XXI como um embate entre globalistas e nacionalistas, como um grande embate entre aqueles que defendem, de um lado, que as decisões sejam gradativamente tomadas em agências técnicas, conduzidas por burocratas anônimos, não passíveis de responsabilização ou de controle pela população, e aqueles que, de outro lado, defendem o velho e bom modelo, já bastante testado, da democracia liberal representativa. Então, isso me parece bastante claro. E qual que é o elemento que precisa ser introduzido aqui, que eu acho que entrega toda essa clareza? Quando nós vemos ali as discussões do que é a soberania nacional, normalmente se fala numa única coisa, aquela velha definição weberiana, que é o monopólio do uso da força sobre um determinado território. E, basicamente, o que dizem é, não, enquanto não houver a transição do monopólio do uso da força dos territórios nacionais para uma outra instância superior, então a gente está tranquilo, não teve nenhuma transição. Mas isso não é verdade. Não é verdade porque, dentro de uma acepção democrática da soberania, nós temos a ideia de autodeterminação dos povos. Então, basicamente, a soberania, no final, se resume a duas palavrinhas. Quem decide? Quem decide? No nosso caso, quem decide é o povo brasileiro, ou quem decide são burocratas anônimos, desconhecidos pela vasta maioria da população, inacessíveis também à vasta maioria da população, totalmente livres ali de qualquer mecanismo de controle por parte dessa população, ou são os brasileiros? Quem decide? Essa é a grande questão que tem aí movimentado as discussões políticas, os movimentos políticos no século XXI. No final, é uma questão de decidir quais serão as nossas políticas públicas, qual será a nossa política externa, qual será a nossa política econômica, qual será a nossa política migratória, qual será a nossa política ambiental. É uma questão, de fato, de confiar na democracia, confiar na população, confiar nos mecanismos que foram testados ao longo da nossa história, para que a população, seja a população brasileira, a população americana, sejam as populações nacionais de onde forem, possam retomar o seu poder de decisão.
Como eu disse, no Reino Unido, houve um estudo que mostrou que 90% dos projetos que se tornavam leis não eram de iniciativa do parlamento britânico, eram de iniciativa de outros órgãos. O mesmo é observado nos Estados Unidos. No Brasil não consta que haja um estudo similar, mas o pouco que se observa da atividade parlamentar, nós vemos basicamente ideias que são levadas adiante, se tornam lei, etc., que são colhidas de fundações internacionais, que são colhidas de agências transnacionais ou supranacionais, que são colhidas de ONGs e que, portanto, não são de iniciativa dos parlamentares eleitos pela população. Isso, na minha concepção, é um grande problema, isso, na minha concepção, é uma coisa que precisa ser assimilada e levada em consideração. E uma coisa que eu quero aqui dizer para concluir é que uma das críticas que se fazem, até tentando ironizar esse novo nacionalismo, é que esse novo nacionalismo está quase culminando numa espécie de internacional nacionalista. E isso se deve a um fato muito curioso, porque, diferentemente do que ocorria no passado, e aí talvez seja até uma acusação justa, o nacionalismo hoje ele não é defendido porque é uma coisa grande demais, mas ele é defendido porque ele é uma coisa menor do que esses novos mecanismos que estão surgindo. E são mecanismos mais adequados, o nacionalismo propõe ali mecanismos mais adequados para a defesa do indivíduo. Quando a gente fala em democracia liberal, nós temos basicamente dois elementos aqui. De um lado, a democracia, que é o consentimento dos governados, ou seja, o governo é exercido com o consentimento daqueles que são governados, e, de outro lado, o elemento liberal, que é a restrição desse poder. A restrição desse poder pelos direitos individuais, a restrição desse poder pelos direitos humanos, daquilo que protege o indivíduo do poder estatal. Nessa instância superior, muitas das vezes, o que nós temos visto é, em nome de certos direitos, nós temos visto, na verdade, a corrosão e a invasão cada vez maior das liberdades individuais, da liberdade de expressão, do direito à vida, um direito cada vez mais atacado, relativizado, mitigado. Então, nós temos visto realmente uma transição que já mostra ali, de algum modo, os seus resultados bastante problemáticos. A semelhança daquelas outras ideologias que foram mencionadas aqui, como eu disse, deixaram um grande rastro de morte, um grande rastro de fome, miséria, sofrimento, sendo que, nesse caso, nós temos ainda um problema nacional, um problema adicional, que é o fato de que, caso essa ideologia seja efetivamente implementada, nesse rastro de morte e sofrimento, nós teremos também a morte de civilizações, nós teremos a morte de sociedades, nós teremos a morte de culturas autóctones, nós teremos expressões comunitárias, expressões tribais que vão ser planificadas em nome de uma moral biônica imposta desde cima, que alguns chamam de cosmopolitismo, mas que eu poderia dar aqui os vários nomes que o ministro deu e que, no fundo, é apenas um instrumento de corrosão das tradições morais, da moralidade tradicional, da religiosidade tradicional, de tudo aquilo que, ao longo da nossa história, impôs limites à atuação da política. Nós temos hoje a politização total das vidas. Nós temos hoje a politização total da sociedade. Tudo hoje é assunto político, tudo hoje é tratado politicamente. Isso é um grande problema, porque, ao longo da história, nós tínhamos delimitações muito claras do que era instrumento do poder decisório dos agentes políticos e aquilo que era assunto privado, assunto da sociedade, assunto que se deveria resolver na movimentação orgânica e espontânea da sociedade. Hoje, cada vez mais, nós temos mecanismos tecnológicos, nós temos mecanismos científicos que permitem invadir esse campo, quando nós vemos, por exemplo, no âmbito da educação, que a deputada Cristo Nieto vai tratar, o uso que se faz ali de certos instrumentos, de certos mecanismos para, através
da educação de massas, através dessa educação universal, impor uma perspectiva moral única, impor uma certa forma de conceber o mundo. Então, tudo isso, para mim, me parece bastante real, bastante sério, tem, como eu disse, já influenciado nas movimentações de uma série de movimentos políticos ao redor do mundo. E aqui no Brasil, eu acredito que cabe a nós, sobretudo, refletir sobre esse fenômeno, discutir. Talvez alguns de vocês tenham pensado, olha, mas por que é uma má ideia avançar nesses mecanismos e impor? Talvez. Nos Estados Unidos, há pessoas que defendem isso abertamente. E aqui, para concluir, um dado que talvez alguns de vocês conheçam, tem um autor chamado Yuval Noah Harari, que talvez alguns de vocês tenham conhecido, mas ele é um best-seller hoje no mundo todo. Ele é autor daquele livro Homo Sapiens, depois escreveu o livro Homo Deus, e aí 21 lições para o século XXI. Se vocês procurarem na internet, para aqueles que não leram o livro, há ali o resumo de algumas ideias dele. E há uma palestra dele no Google, em que ele na sede do Google, que ele fala sobre a grande divisão do século XXI, e ele fala, a grande divisão do século XXI é um embate entre os nacionalistas de um lado e os globalistas de outro. E ele, diferentemente de mim, diferentemente dos que estão aqui, tem uma visão positiva do globalismo. E ele diz, sim, nós temos que corroer as soberanias nacionais, nós temos que substituir os parlamentos por outros mecanismos, incluindo mecanismos tecnocráticos, que são baseados em evidências, em ciência, etc., e ele considera aquilo algo positivo. Então, se alguns de vocês talvez considerem isso positivo, se familiarizem com o tema, se familiarizem com o assunto e façam parte do debate. Eu acho que o que não dá mais é para a gente ignorar, sob a desculpa de que isso supostamente seria uma teoria da conspiração, de que isso é um assunto irrelevante, de que é um assunto que não influencia nas nossas vidas, porque não é. É um assunto que influencia diretamente na nossa liberdade individual, é um assunto que influencia diretamente nas nossas famílias, é um assunto que influencia no tecido da nossa sociedade, que cada vez mais se fará presente. Então, nós precisamos nos familiarizar com ele e nos posicionarmos na medida do possível. Aqui, no final, eu quero deixar uma pequena lista que eu tinha prometido de livros. Então, o livro aliás, o artigo do Alexander Wendt é Why a World Government is Inevitable, ou seja, por que um governo mundial é inevitável, do Alexander Wendt. Nós temos aqui também, do Manfred Steger, The Rise of the Global Imaginary. E aí ele fala ali sobre algumas das mentalidades, ideologias que, ao longo da história, impulsionaram esse ímpeto de construir um império global ou qualquer coisa do tipo. Nós temos também o livro também do Manfred Steger, Globalisms, The Great Ideological Struggle of the 21st Century. Nós temos o livro do Todd Huizinga, que eu mencionei aqui, primo do John Huizinga, que eu mencionei aqui, que é The New Totalitarian Temptation, Global Governance and the Crisis of Democracy. Nós temos um livro do John Font, chamado Sovereignty or Submission, Will Americans Rule Themselves or Be Ruled by Others? Nós temos o livro do Yoram Hazony, que é um israelense judeu, que tem sido muito ativo nesse debate, que chama The Virtue of Nationalism. E esse livro também é muito positivo, porque ele faz ali todo um resgate histórico da evolução dessa ideia. Nós temos um livro da Strobe Talbot, The Great Experiment, The Story of Ancient Empires, Modern States and the Quest for a Global Nation. Nós temos já os livros citados do Yuval Noah Harari, sobretudo o Homo Deus, no qual ele defende ali que nós estamos transicionando para um modelo de governança global, de governo mundial. Nós temos um livro do Mark F. Plattner, Democracy Without Borders. E, por fim, eu gostaria de citar aqui também uma contribuição brasileira do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, no qual ele faz ali também um resgate da ideia de império ao longo de toda a história da civilização ocidental. E mostra ali que, após o colapso do Império Romano, nós
nossa civilização constantemente buscou ali preencher esse vácuo com outros impérios, com outros modelos imperialistas, por que não dizer com outros modelos globalistas. Então, isso aqui é basicamente um resumo. Eu acredito que passei um pouco aqui do meu tempo. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar, vocês podem fazer perguntas. E eu peço a vocês, aqueles que não concordam com o que eu disse, que veem problemas, sintam-se livres para criticar, sintam-se livres para apontar inconsistências, para fazer questões difíceis, porque eu acho que esse é o único modo que a gente tem de avançar nessa discussão. Esse é o único modo que a gente tem de fato, evoluir nesse assunto, de entender qual é a relevância dele, ou qual é a irrelevância dele, qual é o impacto que ele tem ou não nas nossas vidas. Eu, e acredito que toda a mesa aqui, estamos totalmente abertos a lidar com essas objeções, com esses questionamentos, e eu acredito que o motivo desse evento é exatamente esse, a gente ter essa liberdade de discutir, de expressar as diferentes perspectivas, e poder avançar nesse debate. Então, por hora, eu agradeço a todos e peço desculpa por ter passado um pouquinho aí do tempo. Muito obrigado, professor Felipe Martins, pela sua brilhante, verdadeira aula, sempre muito didático, muito claro, preciso. Agradeço também por essa bibliografia indicada. Eu acho que esse é um dos objetivos desse evento, de também indicar fontes de pesquisa adicionais às senhoras e senhores que desejem se aprofundar nesse tema com seriedade, sem preconceitos, e depois, claro, formar a sua própria posição. Eu queria reiterar a possibilidade, obviamente, de que as senhoras e senhores façam perguntas por escrito. Esses papeizinhos foram distribuídos na inscrição e quem tiver alguma indagação poderá passar para os nossos assessores que estarão circulando. Mas eu queria, então, passar diretamente para a apresentação da deputada federal Cristine Nogueira dos Reis Tonieto, formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Ela é advogada, deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, vice-líder do partido, foi eleita com mais de 38 mil votos, atualmente titular da Comissão de Educação, participa também das comissões de Constituição e Justiça, de Cidadania, de Seguridade Social e Família, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Legislação Participativa. Então, sem mais, eu passaria, então, a palavra à deputada Tonieto, por favor.